TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa noite a todos. Que Jesus esteja connosco. O tema da nossa palestra vai ser a força da vontade, vocês ainda não estão a ver, mas em cima temos Há Sempre Solução. Porquê? Porque existe um livro que veio ter às minhas mãos, que eu vi num daqueles momentos assim mais complicados, que dizia Há Sempre Solução. E eu peguei o livro, folhei o livro e vi que não dava para trazer-vos tudo o que aquele livro tinha numa só palestra. Então, ainda não sei se vou fazer mais uma ou se vou fazer mais duas, mas esta é a primeira parte, que é a força da vontade. E como não podia deixar de ser, vamos primeiro ao nosso Evangelho, que no capítulo 19, na fé transporta montanhas, nos diz: a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até ao momento, a fé só foi compreendida pelo lado religioso, porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Ou seja, isto aqui diz tudo. Nós vamos falar de, apesar do tema ser vontade, nós vamos falar de fé, de que está tudo interligado, vamos falar de oração, vamos falar de felicidade, que eu já falei. É engraçado porque eu fui fazendo a palestra e fui vendo que batem todos os pontos das palestras que eu já fiz. E é muito giro ver que isto interliga-se. E ele diz: eu vos repito, a fé humana e divina, se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até ao presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Bem, aqui está nas nossas mãos, não é? E nós vamos ver isto ao longo da palestra, que está tudo em nós. E que somos nós que vamos avançar e que temos esse poder para conseguirmos, através da nossa vontade, arranjar soluções. E no Livro dos Espíritos, na questão 909, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porquê? Porque os problemas, as dificuldades, os obstáculos que nós temos, eles vêm todo da lei de causa e efeito. E a causa e efeito não é nada mais, nada menos do que a consequência dos nossos atos, seja agora ou tenha sido em vidas passadas. Então, esta pergunta diz: poderia ser o homem, sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, ou seja, vencermos a nós, as nossas más inclinações, para conseguirmos superar os obstáculos? Ao que os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Portanto, nós vemos aqui que a força motriz de tudo é a vontade. E vamos ao maravilhoso livro, Há Sempre Solução. Eu não sei se aqui na casa há, não, mas é maravilhoso. E vamos ver o que ele nos diz. Querer é poder. Vai haver. Querer é poder. Esta frase é engraçada porque ela é o lema dos pupilos do Exército e é uma frase que desde há algum tempo que me diz muito, e abrir o livro e ver esta frase realmente foi enriquecedor. E ele diz: como se sabe e se pode observar, os obstáculos e problemas de toda a ordem no contexto terrestre são comuns e úteis. Acionam e desenvolvem a inteligência, movimentando as capacidades do homem. Levam ao conhecimento e provocam o esforço, que é um ato dinâmico da vontade do querer. Quem trabalha em eventos? Eu trabalho em eventos. Nós sabemos que existe uma lei, que diz que é a lei de Murphy, que diz que
tudo o que tiver que dar errado, vai dar errado. E eu digo-vos que este fim de semana, nós vamos ter um evento e tudo o que tinha para dar errado, deu errado. Só que a diferença disto para a nossa vida é que nos eventos, quando nós trabalhamos nos eventos, não há hipótese de desistir. Não há a hipótese de não solucionarmos os problemas. Temos que solucioná-los, dê por onde der. E é aqui que entra muito a nossa inteligência e a nossa criatividade. E eu, como é o meu trabalho, a ler isto, pus-me a pensar, então e se nós conseguimos transferir isto para a nossa vida? Se não houvesse a hipótese de desistir e se não houvesse a hipótese de nós solucionarmos os problemas, as coisas não seriam tão mais fáceis? Eu fiz esse exercício para mim, porque às vezes as coisas são tão difíceis. Fogo, Michel, tu fazes isto, é o teu trabalho, é a tua vida. Não consegues transferir isso para o teu lado pessoal e para a tua caminhada? E realmente foi o primeiro ensinamento de muitos que aí vem. Se não fossem as dores e os sofrimentos, como haveríamos de sentir a alegria e o alívio da superação? Se não conhecêssemos a escuridão, como apreciaríamos a luz? E se não houvessem as lutas e as privações do caminho, com que satisfação alcançaríamos os objetivos nobres? Quantos de vocês, isso já aconteceu comigo, depois de um esforço grande, olharam para trás e viram que tudo aquilo valeu a pena? E que sabe muito melhor que o esforço foi nosso. Porque nós lutámos para ter aquilo que nós conseguimos alcançar. Eu vejo isso por mim. Tudo o que eu alcancei com o meu esforço, tudo o que não me foi dado, tem muito mais valor para mim. Muito mais. E é isso que aqui diz. Se não fosse isto tudo, como é que nós conseguiríamos dar valor às coisas? E continuamos. Somos inteligentes e capazes de compreender que não há felicidade sem consciência tranquila, sem aperfeiçoamento interior, nem vitória sem duros esforços. A bem da verdade, a felicidade não é uma mercadoria que encontramos nas prateleiras das lojas e pedimos ao balconista uma ou duas. Ela não se compra, ela não se vende, ela é conquistada ao longo do nosso processo evolutivo pela vontade de querer vencer, lá está, pela vontade de querer vencer e superar as próprias deficiências morais e os problemas da vida com equilíbrio e convicção no futuro assegurado por Deus. Lá está a felicidade, que é o nosso bem comum, a fé num futuro melhor, a vontade e a esperança. Tudo isto se interliga para nós conseguirmos atingir o nosso bem e aquilo que nós aspiramos, que é a felicidade. Por essa razão é que encontramos as dificuldades e as dores. No dia em que alcançarmos a plenitude do nosso espírito, com certeza estaremos noutra situação. Infelizmente, um grande número de pessoas cria na vida muitos obstáculos e problemas por confundirem a felicidade interior com a satisfação momentânea e acabam associando as conquistas materiais aos bens da alma. E isto é importante porque não é questão das riquezas materiais não serem importantes e não serem boas. Atenção, não é isso que o Espiritismo nos diz. O problema é a maneira como nós as usamos. E ele aqui fala. No entanto, não estamos com isso desvalorizando nem tão pouco... Ai, desculpa. Aqui. É isso. Nem tão pouco condenando as riquezas materiais. Elas são necessárias porque proporcionam o desenvolvimento do próprio homem, estudos, descobertas, benefício e os crescimentos que causam o progresso da humanidade são os resultados dos recursos gerados pelos seus trabalhos e esforços. Se não houvessem riquezas materiais, nós não conseguíamos muitas das coisas que nós conseguimos hoje em dia. Seja a nível da ciência, seja a nível da medicina, seja a nível de pessoas que ajudam outras, mas tudo isso depende da maneira como nós empregamos essa riqueza. Se as riquezas materiais não fossem necessárias aos estágios atuais da alma, por certo o Criador nos daria outros meios para o nosso desenvolvimento. Tudo é proporcional ao grau evolutivo do ser. O que acontece é que esquecemos, lá está, este é o grande problema, é que esquecemos que eles são passageiros e devem ser usados adequadamente em benefício geral. O problema não é as riquezas, é que esquecemos que eles são passageiros e que não são nossos.
Então nós damos as coisas por adquiridas. Por isso depois é que sofremos tanto. Não é como muitos pensam, a fortuna, o poder, o privilégio social, os títulos, nem tão pouco a beleza física, as condições que asseguram a felicidade e o bem-estar. Nem mesmo a união de todas essas situações. O próprio Cristo nos advertiu disso ao dizer que a felicidade não é deste mundo, mas a felicidade como nós pensamos nela. Porque eu, ao ler, fazer as minhas pesquisas, eu vi uma frase que dizia assim: a felicidade não é uma paragem, é um modo de viajar. E já na palestra que eu fiz sobre a felicidade, o que se foi falado foi que nós precisamos de mudar a maneira como nós vemos a felicidade. Porque aí sim vamos conseguir atingir a felicidade a que temos direito, porque tudo tem a ver com o merecimento. E neste momento, no grau evolutivo que nós estamos, é esta a felicidade que nós temos. E temos. Temos é que saber aproveitá-la e saber enxergá-la. Conhecemos alguém que não tenha que superar obstáculos e não passe por problemas e dificuldades na vida? Todos nós fazemos parte de um conjunto que, para progredir, necessita de muito trabalho e conscientização. Ninguém neste mundo deixa de ter problemas. Por mais rico, por mais pobre, por mais bonito, por mais feio, o que for. Toda a gente tem os seus problemas e tem os seus obstáculos. E Deus não dá prova para nós que nós não conseguimos suportar. Se assim fosse, Deus seria injusto e Deus não é injusto. Por isso, qualquer prova que nós tenhamos que enfrentar, por maior que pareça, o nosso objetivo é cumpri-la. Nós só temos de ter a vontade e a força para conseguir seguir em frente e nunca desistir. Por essa razão é que encontramos em todas as classes sociais, lá está, o homem ainda dizendo: a felicidade não foi feita para mim, os problemas não me deixam ser feliz, mas se eu tivesse, se as coisas mudassem, quem sabe se... Nós queremos sempre mais. Quando nós atingimos o objetivo, nós nunca estamos satisfeitos com aquele objetivo, nós queremos mais. E por assim vai. Então nós nunca estamos satisfeitos e nunca estamos felizes. E nós precisamos disso, de cultivar isso. E de perceber que nós temos que ser felizes com aquilo que nós somos, não é com o que nós temos. Esses pensamentos e atos, tão comuns ao homem desatento, de lamentações e algumas vezes de revolta, causam um condicionamento mental, uma fixação dos sentimentos negativos nas profundezas do nosso ser. E nós mais à frente vamos ver o que é que o pensamento negativo faz na nossa vida. E ele, durante o livro, deixa assim várias frases que eu acho que são muito interessantes, que ele diz assim: quando algo está nos causando preocupação e percebemos que estamos aflitos, lembremos que o maior obstáculo é controlar as emoções e os atos impulsivos. O resto, bem, isso é uma questão de sabermos usar a inteligência. Nós temos inteligência e nós temos os instrumentos. Temos é que usá-los. E também mais à frente vamos falar do controlar as emoções, que é o mais complicado. Chegamos lá. Eis que grande parte, isto é mesmo muito importante, eis que grande parte dos nossos males físicos e mentais não tem outra causa a não ser esta, o pensamento negativo. Quando pela desatenção nos condicionamos a ideias negativas, seja no campo profissional, familiar ou social, e nos deixamos levar por elas, somos impelidos, consequentemente, a expressar-lhes os resultados desastrosos. Porquê? Porque se eu tenho um pensamento, vamos imaginar, arranjar trabalho. Se eu penso, o estado do país está deplorável, eu nunca vou conseguir arranjar trabalho. Ninguém vai me querer, é tanta gente para tão pouco trabalho, o que é que acontece? Eu não tenho vontade, eu não tenho esperança, eu não me esforço. E não esforçando, as coisas não acontecem. Para além da influência que outros do lado de lá, que pensamento atrai pensamento, não é? E a sintonia atrai sintonia. Portanto, eu ao ter estes pensamentos negativos, eu vou sintonizar com quem tem pensamentos negativos. Então isto é uma bola de neve. E eu não vou conseguir fazer nada porque eu não tenho esperança no futuro, então para que é que eu vou fazer alguma coisa? Então não há vontade. E realmente as coisas acabam por não acontecer. Porque é aquilo. Eles podem nos ajudar até uma certa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Criamos pelos pensamentos diários o nosso estado de vida, atual e futuro.
e pela vontade nos dirigimos para o alvo que determinamos. Aprendamos a pensar sempre no melhor e acreditemos nele. As nossas capacidades nos levaram para bons resultados. Se nós estamos hoje aqui, é porque as nossas capacidades nos levaram até aqui. Imperfeitos ou não, somos todos, mas muita coisa nós fizemos e muita vontade nós tivemos para chegar até aqui hoje. Precisamos é de continuar. E ele pergunta: o que estamos pensando? Será que cuidamos com carinho do nosso estado mental? O pensamento negativo age em nossas vidas à semelhança de fortes marteladas em um pequeno e frágil mecanismo. Será que não estamos a agir contra nós mesmos? Essa é a pergunta que cada um se deve fazer. Já fiz, por mim mesmo. Será que estamos mesmo a agir contra nós mesmos? Vocês já viram que, pelo menos até aqui, ainda falta alguma parte, e vocês vão ver isso, está tudo nas nossas mãos. E eu, ao ler isto e fazer as outras palestras que fiz, e cada vez este sentimento e esta certeza tem vindo a aumentar. Está tudo nas nossas mãos. Agora, isto não é delicioso? Eu acho isto delicioso, porque somos nós. Não depende de mais ninguém, depende de nós. Isto não dá uma força e uma vontade de continuar. Olha, a mim dá-me uma força. Principalmente quando as coisas estão mais complicadas, é aí que eu vou buscar forças. Continuar sempre. Os pensamentos e as palavras têm o poder de plasmar a matéria, pois o pensamento é matéria. Se nós pensamos em coisas negativas, iremos buscar coisas negativas. Nós escolhemos aquilo que semeamos. O grande filósofo William James disse: não tenha medo da vida. Creia que a vida vale a pena ser vivida e a sua crença transformará esse fato numa realidade. Uma infinidade de problemas é causada por não se observarem estes fatores fundamentais. E aqui é que nós vamos ver a determinação, não é? Porque não basta ter vontade, também temos de ter determinação. E ele diz: ao desenvolvermos a vontade ordenada, sim, porque a vontade não é vontade desordenada, tem que haver, como sempre, disciplina. Criamos predisposição para vencermos e superarmos os obstáculos e os problemas da vida e nos autodeterminarmos. Predispomos-nos ao bem, ao belo e, naturalmente, os resultados são satisfatórios. É a atuação da lei da ação e reação, causa e efeito, pois energia traz energia da mesma natureza. Ou seja, gira tudo ao mesmo. Nós, cultivando agora, vamos escolher amanhã. A lei de causa e efeito da ação e reação. E isso só nos vai ajudar a nós. Como se sabe, os reveses de toda a sorte não são mais do que consequências de nossas improvidências e de atitudes irrefletidas. Contudo, não nos esqueçamos de que, se soubermos aproveitá-los, nos tornaremos senhores do futuro bem melhor. É como existe uma frase que diz: não podemos voltar atrás e começar de novo, mas podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. É exatamente, é isso mesmo. E não é do Chico. Ou seja, aqui diz tudo. Nós não podemos mudar o que está para trás, mas podemos mudar o que está para a frente e o presente. Porque é no presente as pessoas... Eu também falo por mim. Nós pensamos muito no futuro. Às vezes só pensamos no futuro. Só que nós só conseguimos atingir o futuro quando cultivamos no presente. E esquecemos disso. Então o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e o futuro vai chegar, vai indo, vai indo. É como aquilo de o cão correr atrás do rabo. Nunca apanha porque aquilo anda à volta. Este impulso dinâmico da vontade desencadeia forças interiores que levam à ação. O impulso dinâmico da vontade produz vibrações com poderosas forças magnéticas que devagar e silenciosamente minam os obstáculos à nossa frente. Todos nós somos um campo de energia. Ou seja, a questão desta vontade, deste impulso, produz as vibrações que fazem com que estes obstáculos se tornem menores. Ou nos ajudem a ver mais claramente, não é? Se controlarmos a vontade, esta potência da alma, atrairemos novos recursos vitais para a nossa vida.
Basta usarmos a inteligência e o controle emocional. O simples facto de encararmos de frente o que costumamos chamar de problema, com vontade firme e convicção de que podemos superá-lo, já lhe diminui o peso e a importância. Quantas vezes que nós fugimos de um problema e fugimos, e quando nós resolvemos encará-lo de frente, até é menos complicado do que nós pensamos. Mas primeiro foi um drama. Isso acontece muito, por exemplo, quem sofre de antecipação. Eu sofria muito de antecipação, porque eu já antevia todos os problemas e mais alguns e que não ia conseguir resolver. E a minha mãe um dia virou-se para mim e disse assim: Michel, tu assim não vais chegar aos 30 anos, porque é a tua vida. Se tu sofres por antecipação por cada evento que tu fazes, e até mesmo na tua vida, tu vais ficar doida. Eu realmente pensei, eu assim, para que é que eu vou estar a sofrer por antecipação? A tirar anos de vida? Se eu posso, na altura, resolvê-los. E resolve-se de uma maneira... Na altura de resolver os problemas, toda a criatividade ajuda. E isso fez-me, ainda não estou totalmente lá, mas estou a caminhar, a sofrer menos por antecipação. E muitas vezes é esse o nosso problema. O problema já ainda nem chegou à esquina e nós já estamos a fazer dele um bicho-papão. Isso também nos prejudica. A determinação que temos em conquistar algo positivo nos predispõe a decisões certas e seguras. Aquele que realmente sabe e tem a certeza de que pode e deve vencer inteligentemente os entraves do cotidiano é determinado. Luta, por assim dizer, até o último fôlego. Quem tem fé, quem acredita em Deus, quem tem fé que Ele está sempre lá para nós, tem a certeza, porque nós precisamos ter a certeza, de que vamos ser ajudados, seja qual for o problema. Desde que nos predispomos a isso e tenhamos a determinação de arregaçar as mangas e resolver o problema, seja ele qual for, seja preciso fazer o que tivermos que fazer para o resolver. Se não estivermos atentos, geralmente quando estamos a caminho do objetivo, ou mesmo nos momentos mais difíceis, que existem um pouco mais de confiança e determinação, simplesmente renunciamos. Contrariamos então uma sentença popular que diz: insista, persista e não desista. Esta frase devia estar fixada assim na mesa cabeceira de toda a gente, porque realmente é uma frase que diz tudo. Nós temos que insistir, persistir e nunca desistir, porque temos por nas nossas cabeças e principalmente nos nossos corações que desistir não é opção. Nunca foi, não é e não vai ser. Só assim é que nós conseguimos avançar. Eis que em várias ocasiões da vida, de muitos de nós, isso acontece ao primeiro sinal de dificuldade ou quando a situação exige um pouco mais de esforço e determinação, simplesmente abandonamos a luta alegando incapacidade e até tentamos nos refugiar, colocando a culpa em fatores circunstanciais, justificativas da desistência voluntária ou do fracasso que não podemos transferir. Existe um livro que eu conheço desde pequenina, que é Histórias que ninguém contou, conselhos que ninguém deu. Este livro era o livro que eu lia... Temos. Este livro era o livro que eu lia no Evangelho do Lar. Porquê? Porque como eu era pequenina, isto tinha histórias, deixava-me curiosa e no final tinha a moral da história. Então, de acordo com a vontade, existe aqui uma história que diz: o desafio da montanha. Numa cidade havia uma montanha bastante íngreme e pedregosa, jamais escalada, e 3 amigos resolveram escalá-la. Muniram-se de tudo o que precisavam, de equipamentos, e, passado um tempo, iniciaram a jornada. Um deles, o mais jovem, iniciou a subida, fazendo grande alarde, concedendo entrevistas e se declarando por antecipação o mais capaz de atingir o objetivo. Foi o primeiro a ir, prosseguiu na escalada e, quando já atingia determinada altura, em torno de 10% do desafio total a percorrer, parou para descansar. Do ponto em que se encontrava, olhou para o alto e sentiu um frio a percorrer-lhe a espinha. Estava ainda muito distante do ponto de chegada. Teve medo. O desafio era maior do que as suas forças. A distância que faltava percorrer era gigantesca. Desistiu.
Retornou ao ponto de partida, deixando no exato lugar onde parou uma placa com os dizeres: é difícil. Ele desceu e subiu o outro, que era igualmente jovem, mas mais determinado. E ele foi muito mais além. Chegou até metade do monte. Só aí parou para descansar. Estava esgotado e bastante maltratado. Olhou para baixo e sentiu calafrios. Era aterrorizador olhar para baixo e ver a altura em que se encontrava. Entristeceu. Já fizera todo aquele esforço e ainda não lograra o êxito desejado. Qualquer deslize ali poderia ser fatal. Sentiu medo e desistiu, deixando, no exato ponto onde parou, uma placa com os dizeres: é difícil acreditar que cheguei aqui. O terceiro deles, mais amadurecido e reservado, nada disse nem prometeu. Expôs-se a situações desconfortáveis e dolorosas, experimentou ferimentos nos pés e nas mãos, mas prosseguiu em seu intento. Acreditava que poderia chegar. Não olhou para cima, nem olhou para baixo, apenas prosseguiu. De forma determinada e gradual, foi alcançando passo a passo o seu objetivo. Via apenas uma coisa: o objetivo traçado. Após muito esforço e determinação, chegou ao topo da montanha. O desafio estava vencido. Lá em cima, radiante com a conquista realizada, escreveu: é difícil acreditar que cheguei aqui, porém, mais difícil foi acreditar que poderia chegar. Ou seja, nós temos que aprender a querer e a procurar. Porquê? Porque o desejo é uma força do homem, mas não te serve nada se nós não tivermos fé, determinação, vontade e ação. Não nos adianta ter o desejo de conseguir atingir ou conquistar alguma coisa. Nós temos de fazer por isso. E ele aqui, na parte da moral, diz assim: a perseverança é tão definidora da nossa sorte futura que Jesus, ao mostrar como se conquista o reino de Deus, afirmou: aquele que perseverar até ao fim será salvo. E continuando, ele diz aqui: ao primeiro sinal de dificuldade, ou quando a situação exige um pouco mais de esforço e determinação, simplesmente abandonamos a luta, alegando incapacidade e até tentamos nos refugiar, colocando a culpa em fatores circunstanciais, justificativas de desistência voluntária ou do fracasso que não podemos transferir. E acabamos dizendo: isso não é problema meu, fiz o que pude, não posso fazer mais nada, ou foi Deus que quis assim. E por aí vão as desculpas. Conforme eu ia lendo estas desculpas, eu ia-me baixando na cadeira, não é? Porque foram estas desculpas todas que eu já dei. Mas pronto, estamos no caminho. Tudo isso é muito comum quando não se observam os pensamentos e atos concomitantemente. A disciplina dos pensamentos implica vigilância nos atos. Se não houver este cuidado simultâneo, não se consegue o autocontrole, nem tampouco se tem o domínio ordenado da vontade. Como é que nós conseguimos a disciplina dos nossos pensamentos e a vigilância dos nossos atos? Existe uma parte no Evangelho que diz: orai e vigiai. Essa é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos, a oração. Para conseguirmos, com a ajuda deles, porque ainda somos muito imperfeitos, ainda precisamos de ajuda, vigiar disciplinar os nossos pensamentos e, consequentemente, vigiar os nossos atos. Ao estarmos em sintonia com eles, nós conseguimos parar, às vezes custa, mas parar antes de qualquer coisa e refletir, para depois agir. Muitas vezes nós fazemos o contrário, agimos e depois pensamos. E depois torna-se complicado, não é? E aqui é a parte importante. Atitudes que levam ao autocontrole. Jamais conseguiremos obter resultados proveitosos, nem mesmo superarmos obstáculos, se não edificarmos em nós os princípios básicos da vontade. Seguramente, a primeira atitude é querer. Precisamos sentir, de facto, a necessidade de querer mudar e depois executar o desejo. Nada disto adianta se nós não quisermos. Querer é o primeiro passo para esta caminhada que nós temos que fazer. Uma das atitudes que devemos colocar em prática para a solidificação do autocontrole é a observação de si mesmo. Nós gostamos imenso de observar os outros, mas quando é para nos observarmos a nós é muito complicado. Muito complicado.
embora existam situações impeditivas das mais diversas, em razão da grande complexidade humana, é prioritária a avaliação cuidadosa dos nossos sentimentos mais profundos, resultado do nosso estado mental construído dia a dia através dos pensamentos. Porque o que sai da boca, às vezes é um bocadinho diferente do que é o nosso pensamento. E às vezes nós pensamos primeiro e depois vemos que não devíamos ter pensado aquilo. Quantas vezes? Isso é um exercício. Difícil, por sinal, mas é um exercício. Temos que controlar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos têm força. E os nossos pensamentos são matéria. E é a partir daí que nós conseguimos, eventualmente, chegar ao autocontrole, não só dos pensamentos, mas dos atos que nós iremos ter. Por esta razão, a autoanálise, ou seja, a investigação pormenorizada dos pensamentos, sentimentos e atos, é um dos princípios básicos do desenvolvimento dos poderes interiores. Perguntemos: que tipo de pensamento costumo ter? Bom ou mau? Os meus atos são avaliados ou vou agindo sem pensar, quase que instintivamente? Na maioria dos casos, nós temos pensamentos bons ou pensamentos maus? Isso é complicado. E não é questão de pensamentos bons com quem gostamos, muitas vezes. É pensamentos bons com quem nós não gostamos. Ou pelo menos pensamentos neutros. Ainda não chegamos aos bons, que é difícil, mas... E os atos? Isso foi uma coisa que, à custa, ainda sou nova, ainda tenho muito que aprender, mas à custa, porque trouxe muitos dissabores, que eu tinha a mania de primeiro agir, depois pensar. Primeiro falar, depois pensar. Veio tanto na cabeça, que cheguei ao ponto que se calhar é melhor começar a pensar um bocadinho antes de falar. E foi... Mas é um exercício que nós temos que fazer, que é muito difícil, porque no calor do momento dá vontade de dizer tudo e mais alguma coisa. Mas não podemos, porque isso vai nos prejudicar principalmente a nós. Porque o que vai para o outro volta para nós em dobro. E é uma coisa que nós temos que pensar. Controlando pensamentos e atos, começaremos a raciocinar primeiro e a agir depois. Essa é a ordem. Automatizar ordenadamente a dinâmica da inteligência e do saber. Com isso, evidentemente, a probabilidade de erro é menor e do acerto bem maior. Se nós conseguimos fazer este exercício, nós conseguimos parar, respirar e ter consciência do melhor caminho. Porque já está dentro de nós, já quase está inconsciente, nós conseguirmos pensar primeiro e, apesar daquilo que nós sentimos, já temos a disciplina, já sabemos que não é errado, que é errado. Só o facto de já sabemos que é errado e pararmos no meio do pensamento ou do ato e perceber isto não está certo, já é um caminho. Mas temos que continuar a exercitar. Somos seres que facilmente nos condicionamos em razão dos comportamentos e hábitos que criamos, pela afinidade e pela indução mental. E depois, compulsivamente, somos criados por eles. Ou melhor, passamos a reproduzi-los sistematicamente. A nossa capacidade de assimilação e de propensão é muito grande. Ou seja, difícil é começar. Porque se nós formos fazendo aos poucos, depois, automaticamente, vamos conseguir fazer as coisas. Só que precisamos de começar. E o mais difícil é o começo. É como as teses de mestrado, o mais difícil é começar. Pois quando engrena, já é automático. E é isso que nós temos que ver. E temos que ter esta consciência de que... E a vontade, principalmente a vontade. E que está em nós. Só em nós. Avaliemos seriamente os nossos hábitos e desejos. Nem tudo o que queremos é de facto o melhor. Lá está, como já foi falado, não hoje, mas anteriormente, muitas vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que nós precisamos. Tanto que veio o poema do supérfluo e do necessário. Porque realmente, às vezes, aquilo que nós queremos naquele momento não é o que nós precisamos. E se vocês pensarem ao longo da vossa vida, vocês vão ver que havia ali situações que, se tivessem acontecido naquele momento, vocês não estavam aqui agora. E foi muito melhor como aconteceu. Infelizmente, poucas vezes, quando as coisas não estão indo bem, se pergunta
Qual é ou foi a nossa participação para que isso esteja acontecendo? Aí é que entra a fiscalização e a vigilância dos autos simultaneamente. Quando as coisas não correm bem, nós culpamos toda a gente, menos nós. Seja os espíritos porque não nos ajudam, seja a nossa família porque não ajuda, seja o marido, seja a mulher, seja o filho, o que for. Nós culpamos sempre os outros. É o primeiro impulso, é culpar os outros. E depois caímos em nós e se calhar, ou às vezes tem que ser alguém de fora a dizer, olha, se calhar não procedeste da melhor maneira. E aí é que nós começamos a pensar, se calhar a culpa foi minha. Mas ainda precisamos de alguém exterior para nos dizer isso. Por isso, para que possamos obter resultados satisfatórios em qualquer situação, aprendamos, em primeiro lugar, a disciplinar o nosso estado mental que comanda as emoções. Queremos ou não melhorar a nossa qualidade de vida? Eu quero. Por isso é que nós temos que nos disciplinar o nosso pensamento. Porque é aí que está tudo o que nós somos. O que nós dizemos pode haver um filtro. Mas o que nós verdadeiramente somos, e vocês podem fazer esse exercício, às vezes até nos assustamos, mas é o que nós pensamos. Verdadeiramente o que nós pensamos é o que nós somos. E às vezes vemos que se calhar não é assim tão bom. Em alguns momentos. Porque isto nem tudo é mau. E nós também não somos sempre maus. Temos as coisas boas e as coisas más. E estamos aqui para limar as más e melhorar as boas. Muitas pessoas ainda não perceberam, ou se perceberam, não se conscientizaram de que os seus pensamentos pessimistas causam sérios desequilíbrios psíquicos, levando-os forçosamente para problemas de diversas naturezas. Ninguém jamais resolve nada, absolutamente nada, com irritações, lamúrias e atos impensados. Isto acontecia muito aqui, quando era véspera das jornadas, em que tudo decidia não dar. Eu lembro que nos primeiros anos, eu barafustava, eu gritava, eu tudo e mais alguma coisa, até que eu cheguei assim, não, eu não vou, não quero dar, não dá, fecho as coisas e vou para casa. No dia a seguir estava tudo pronto como se nada acontecesse. E eu pensei, eu vou-me desgastar, depois eu desgastava a sério, ficava nervosa até, depois é aquilo. Com estas irritações, com estas lamúrias, com este nervosismo, nós nos desgastamos, não só a nível físico, como a nível espiritual. Para quê? Estamos a desgastar-nos para quê? Então cheguei a um ponto que é, querem que tudo dê errado? Pode estar tudo errado. No final, no dia da jornada, está tudo lá certo. E isso também é uma coisa que nós temos que aprender a fazer perante os problemas. Porque às vezes dá vontade de sentar, chorar, puxar os cabelos. Isso vai resolver alguma coisa? Não. As coisas só se resolvem quando, depois de sentar e chorar, nós nos levantamos, pensamos, então vamos embora. Arregaçamos as mangas e trabalhamos. Só através do trabalho, do esforço e da vontade é que nós conseguimos fazer alguma coisa. Isto é o mais importante de tudo, que é o exercício e a educação da vontade. À medida que vamos nos educando e avançando em direção ao equilíbrio interior, grandes modificações irão acontecendo em nós e em torno de nós, transformando o velho provérbio querer é poder em eu posso. Ou seja, ao nos educando, passo a passo, nós vamos ver não só transformações em nós, mas em torno de nós. Porquê? Porque nós atraímos. Energia atrai energia. Então nós atraímos muitas vezes aquilo que nós somos. Então nós vamos ver não só as modificações em nós, como nos outros. E isso já é um vislumbre que já dá vontade de começar a fazer alguma coisa em relação a isso. E é dessa forma que se observa na palavra celeste a fé transporta montanhas. Entretanto, a verdadeira fé é operante. Precisamos nos colocar em ação para que as coisas possam acontecer. Caso contrário, as nossas vontades ficarão só em projetos, em meras promessas ou conjecturas que não levam a nada a não ser às frustrações. Quantas vezes nós ficamos sentados com vontade de ter uma casa, eu estou a dizer coisas mais materiais, ter uma casa, ter umas férias, ter um trabalho e não fazemos nada por isso. Ficamos sentados à espera que as coisas nos caiam do céu. Tantas vezes, e lá está, a vontade sozinha
não resolve nada. Tal como os nossos amigos espirituais, por mais que eles queiram, que às vezes é frustrante para eles não nos conseguem ajudar se nós não fizermos a nossa parte. E para isso nós precisamos nos esforçar, arregaçar as mangas. É trabalho que nós temos pela frente. Trabalho que seja. Não é à toa que esta casa, o lema é trabalho, trabalho e mais trabalho. Têm muito trabalho, não interessa, vão ter mais. E por aí vai. Todos os trabalhadores da casa, nenhum deles diz assim, eu não tenho trabalho. Todos têm trabalho e mais trabalho e ainda bem mais trabalho. Isso é uma coisa que nós arregaçamos as mangas e vai. Nós realizamos umas jornadas que chegou a 800 pessoas do nada. Em que as primeiras jornadas nós fomos falar com uma equipa de eventos, uma empresa de eventos, em que ficámos com o cabelo em pé com o que eles pedem pelo dinheiro que eles pedem para organizar isso. Foi olharem uns para os outros e dizer assim, nós vamos. Seja o que for, arregaçamos as mangas e vamos com Deus. Estamos nas 13ª, a passar para as 14ª. Com muito trabalho, muito sofrimento, mas sem nunca desistirmos, porque houve situações em que deu vontade de desistir, que a coisa era muito complicada. E que muita gente pensava, se calhar não tinha tantos problemas se desistisse, mas nós nunca desistimos. E quanto a mim, nunca vamos desistir. É trabalho, seja com os mais novos que vão chegando, e isto vai sendo uma renovação. Porque existe aquilo que muitas pessoas têm medo e que nós não podemos ter medo de trabalho. Porque é só através do trabalho que nós vamos conseguir fazer o que nós quisermos. Lá está. Todos podemos realizar grandes maravilhas quando acreditamos em nós. As pessoas, com raríssimas exceções, que se distanciam deste facto, apesar de trazerem em si as condições de resolução e de superação, não falham por falta de conhecimento ou de crença. Ou seja, nós todos temos esta capacidade, mas precisamos de cultivá-la. Como diz no Evangelho, está lá o germen, em estado latente, mas nós precisamos de fazê-la desabrochar. Nós, e se vocês verem ao longo da palestra, é nós e nós. Está tudo focado em nós. Nós somos a chave do mundo. Falham principalmente por omissão, por não se colocarem em ação. Isso mesmo, a ação é o mais forte princípio da vontade. Posto isto, não basta tão somente conhecer e crer, é indispensável ter a ação do desejo, o exercício da vontade. A fé inoperante foi comparada pelo Cristo a uma árvore que não produz frutos. Nós temos todos os instrumentos. Fé, todos nós temos fé. Mesmo aquele que diga que não tem fé, tem fé. E nós já vimos isso. Graças a Deus, uns mais, outros menos, a saúde vai andando. Estamos aqui, em situações minimamente razoáveis. Há pessoas em situações muito piores. Temos 2 braços, temos 2 pernas. Se não temos 2 pernas, temos uma perna. Mas estamos aqui. E temos o poder de conseguir, através de nós, através da nossa vontade, seguir o caminho. Nós só temos o poder mais importante de todos, que é tudo, se dependesse dos outros, era mais complicado. Mas agora depende de nós. Só depende de nós. É a vontade uma força criadora. A sua ação pode ser comparada à do imã, porquanto é através da vontade ordenada que desenvolvemos as nossas potências internas que nos levam ao equilíbrio interior e à solução de qualquer problema que se nos apresente. Daí a questão do livro dizer há sempre solução. E uma pessoa, depois de umas semanas complicadas, ver o livro há sempre solução, e no final da palestra ver que para qualquer problema há solução, isto é uma força gigante. Porque há sempre solução, literalmente. Seja ela qual for. Não há nada, e eles nos dizem cada vez mais, não há nada que não tenha solução. Ainda por cima está nas nossas mãos. Portanto, agora, vocês depois vão para casa, vão pensar, isto não dá uma força, pelo menos a mim dá uma força daquelas de qualquer que seja o problema. E olha que às vezes temos muitos. Há sempre solução. Agora temos é que trabalhar para ela.
A vontade é, assim, a maior de todas as potências, mas só a ação dessa força é que pode elevá-la acima de todas as outras. Quando queremos atingir algo positivo e movimentamos a nossa vontade pela ação, desencadeamos os meios para alcançá-lo, pois é dessa maneira que a fé consciente movimenta os poderes da alma, multiplicando, por assim dizer, as suas capacidades espirituais e humanas, fazendo-a sentir que pode e deve triunfar. Esta frase é que a fé consciente, lá está, a fé está lá sempre, movimenta os poderes da alma, multiplicando, por assim dizer, as suas capacidades espirituais e humanas, fazendo-a sentir que pode e deve triunfar. Quantas vezes nós temos um problema, fazemos a nossa oração antes de dormir e quando acordamos parece que saiu assim. Porquê? Porque é através da oração e através da nossa fé que eles lá do outro lado nos conseguem ajudar. Por isso é que às vezes dizem que o travesseiro é o melhor conselheiro. Eis o motor da evolução e o meio pelo qual alcançaremos o bem-estar e a paz interior. É pela vontade que dirigimos o nosso pensamento para a melhor solução e a encontramos mais cedo ou mais tarde. Ou seja, a encontramos sempre. Seja mais cedo, seja mais tarde, havemos sempre de encontrar. Desde que tenhamos determinação e vontade e nunca desistamos. Porque é como diz, quem procura acha. E se nós procurarmos afincadamente, com determinação, nós vamos encontrar a solução, por mais criativa que seja. O exercício e a educação da vontade nos retempera e revitaliza os ânimos e nos assegura o sucesso em qualquer situação da vida. Ao passo que o desânimo, a aflição e o pessimismo nos entregam sem defesa ao sofrimento e à inércia. Eu acho que quando vier o livro, acho que vocês deviam comprar, porque cada vez que estiverem desanimados, irem ler o livro, porque é o que eu vou fazer, vai ser um livro de cabeceira. Só esta questão do exercício da educação e da vontade nos dar ânimo para conseguirmos assegurar o sucesso em qualquer situação, isto é inestimável. E é uma ferramenta tão poderosa que nós temos para conseguir seguir o nosso caminho. Por isso, evitemos lamentações, descontroles e lágrimas intempestivas. Isto às vezes é comigo. Isso só agrava as incógnitas ao invés de resolvê-las. À medida que vamos conhecendo a extensão dos recursos gerados pela vontade, eu já estou maravilhosa, ficaremos mais e mais deslumbrados com os poderes e maravilhas que podemos realizar. Ou seja, não é os outros que podem, somos nós que podemos realizar. Se tivermos essa convicção e essa força, tal como falou lá atrás no Evangelho e no Livro dos Espíritos, nós conseguimos realizar tudo e mais alguma coisa. Lá está. Basta nós queremos. Cada alma é, na verdade, um foco da grande alma universal, confirmando as palavras de Cristo, Deus está em vós. E temos, no livro Pensamento e Vida, que não podia deixar de trazer Chico, o capítulo que fala sobre a vontade, em que ele nos diz: isto é muito engraçado, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas secções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimónios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros, ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Porque antes nós só nos regimos pelo instinto. Agora, graças a Deus, a vontade foi-nos dada. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é a energia dinâmica, o magnetismo é a energia estática,
O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à arrumagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Dela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento, como acontece. A inteligência pode aprisionar na enxovia da criminalidade, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação de que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei irrevogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. E para terminar, não há obstáculo nem problema que não possa ser superado e resolvido quando descobrimos Deus em nós e nos colocamos em ação contínua. Muito obrigada a todos. Gostaria de ter uma neta assim. Não temos nada para acrescentar, porque a espiritualidade, ao longo do tempo, da experiência que nós vamos acumulando, nos diz que a grande dificuldade que eles têm em ajudar-nos ou é a nossa rebeldia, ou é a nossa falta de fé, ou a falta de vontade. Quando há esses três ingredientes, a espiritualidade tem muito mais facilidade em nos ajudar. E porque ajudam? Nós aqui, através ainda da ausência de fé, e não acreditarmos nessa realidade, perdemos grandes oportunidades. Eu costumo dizer que eu só acredito no trabalho quando é destinado ao bem. Aí eu acredito nesse milagre, apenas nesse milagre.